3 anos depois do incidente com o dragão, Eftal está estudando em seu quarto. Após algumas pesquisas, ele descobriu que este é um mundo 400 anos depois da época de sua última vida. Na manhã seguinte, um rapaz aparece cedo em sua casa. A mãe de Eftal agradece por ele ter vindo. O rapaz diz que está tudo bem, já que é pelo seu irmão mais novo. Eftal explica que eles moram sozinhos, e esse rapaz é seu irmão mais velho, Fraser, que com frequência entrega um pouco de dinheiro para sua mãe, para ajudar nas despesas. Fraser pergunta se eles estão bem, e o menino responde que sim. Após perceber que Eftal está lendo, seu irmão diz que ele é muito estudioso, e comenta que ele consegue ler algo tão difícil já nessa idade. Eftal responde que os livros são muito divertidos. Fraser fala que da próxima vez que vier, irá trazer obras para ele de presente. Eftal fica alegre. O esperado de um filho daquele homem, não acha? Pergunta a mãe de Eftal para o Fraser. Ele concorda e explica que provavelmente o menino ainda não entenda o conteúdo, mas com o tempo isso se tornará parte de quem ele é. Fraser termina dizendo que o pai deles ficará feliz. Eftal pergunta ao irmão quando o pai poderá vê-lo. Ele responde que o pai está tão ocupado que mal consegue arranjar tempo, e pede desculpas. Eftal conta que nunca se encontrou com seu pai. Ele é o Duque Olcott, uma figura importante na linhagem de magos do reino Azur. Ele é um descendente do Eftal, ou seja, do Imperador Deus do Trovão, e por isso o menino tem curiosidade de saber que tipo de pessoa ele é. A mãe de Eftal não tem aptidão para magia, e por isso não é bem vista pela esposa legítima e pelas amantes do Duque. Elas são de uma família praticante de magia e se questionam sobre essa mulher sem aptidão. A esposa legítima de seu pai guarda ressentimentos dele e de sua mãe por isso. Portanto, eles foram banidos para um lugar remoto, longe da cidade real. Assim, Eftal não é reconhecido e por esses motivos não tem conseguido ver o pai. Fraser lamenta a situação e diz que vai tentar falar com o patriarca. Fraser é o segundo filho da esposa legítima de seu pai. Segundo Eftal, ele é realmente uma pessoa bondosa, que não suportava ver a maneira como o meio-irmão e sua mãe viviam, e por isso tem cuidado deles. Fraser pergunta se falta mais alguma coisa para eles. A mãe de Eftal responde que não, pois ele já ajudou o suficiente, e avisa que vai preparar um chá. Eftal, consigo mesmo, pensa que tudo isso não importa muito, contanto que ele possa estudar magia. Enquanto tomam um chá, Fraser diz que o menino estuda muito e pergunta qual caminho ele quer seguir no futuro. Eftal levanta animado e responde que sua família descende de um grande sábio lendário, e quando fizer 15 anos, irá para a escola de feitiçaria na capital imperial e seguirá o caminho da magia. Nesse momento, sua mãe tapa sua boca. Neste mundo atual, pessoas sem aptidão não são consideradas comuns, e a inaptidão do garoto já é conhecida por todos. Ela fala ao Fraser que, assim como ela, Eftal não tem dom para magia, e por isso, quer que ele aprenda esgrima para que no futuro entre na academia militar. Fraser acha isso ótimo e conta que se formou em primeiro lugar na sua turma na instituição. Inicialmente, em sua juventude, ele escolheu frequentar a academia militar para desafiar a linhagem familiar de sábios, mas no fim das contas acabou sendo a decisão certa. Espadachins mágicos são bastante raros, e por isso muito valorizados no exército. Empolgado, ele diz que tem um tempo sobrando hoje, e pergunta se pode conferir a habilidade de Eftal com a espada. Sua mãe concorda. Enquanto treinam, o mais velho elogia o garoto, citando que ele aprende rápido. Eftal conclui que agora tudo faz sentido. Seu irmão vem há algum tempo lhe ensinando matérias acadêmicas gerais, e, por algum motivo, coisas como ciência militar. Desde o início ele queria que Eftal fosse para a academia. Ele percebe que Fraser está preocupado com sua falta de aptidão, mas mesmo assim, Eftal interrompe o treino. O que foi? Você já está cansado? Pergunta o irmão. Eftal responde que na verdade quer ir para a academia de magia. Ele pede para o caçula prestar atenção, e avisa que existem coisas nas quais as pessoas são boas, e coisas nas quais não são. Eftal retruca que já sabe disso. Mesmo não tendo aptidão, ele ainda possui mana e pode usar magia, e por isso deseja ingressar lá. Em pensamento, o menino deduz que como já se passaram 400 anos desde sua última vida, se ingressar na academia, talvez descubra algo para romper os limites da magia. Fraser decide que não há opção. Ele vai mostrar ao Eftal o que se é feitiçaria. Se o garoto conseguir reproduzir o feitiço, mesmo que minimamente, pedirá pessoalmente uma recomendação para que ele entre na academia de magia. Ele fica animado, prometendo dar o seu melhor. Mentalmente, Fraser lamenta, pois acha que o que vai fazer agora será cruel, mas acredita que depois disso o menino entenderá a realidade. Ele avisa que vai começar, e pede atenção. Ele inicia um encantamento, e Eftal não parece muito surpreso. Fraser usa uma magia de nível 2, corte de vento, partindo uma árvore ao meio. Após conjurar o feitiço, seu cansaço é visível. Em pensamento, se levaria que esse feito só pode ser descrito como um milagre. Apenas isso que você quer? Pergunta Eftal. Seu irmão toma um susto, e explica que dominar magia desse nível exige um certo tipo de... Mas antes dele terminar, Eftal, sem nenhum encantamento, usa um poder que devasta tudo à sua frente. Seu irmão fica impressionado com a pressão do vento. Ele se pergunta como pode uma criança de 7 anos lançar um feitiço assim, e ainda sem encantamento. Apenas um sábio com décadas de treinamento seria capaz de realizar algo daquela magnitude.
Gaguejando, Fraser indaga o que ele acabou de fazer. Eftal pede perdão, dizendo que deveria apenas ter reproduzido o feitiço, mas acabou lançando uma magia de nível 4. Novamente o rapaz começa a gaguejar, afirmando que nível 4 é magia de altíssimo escalão. Porém, Eftal diz que magia de nível 4 é de nível inferior. Seu irmão questiona como ele consegue lançar uma magia tão avançada. Em pensamentos, o menino lembra que não pode falar sobre sua reencarnação. Ele diz que não sabe explicar direito, mas usou apenas o conhecimento e o poder que estudou nos livros. Inventa que está no processo de enraizá-los no seu corpo e cérebro para se acostumar com eles. Ele conta que na verdade consegue conjurar até o nível 10. Seu irmão começa a gaguejar novamente. Murmura que isso é tecnologia perdida e em seguida desmaia. Eftal constata que essa foi a primeira vez que mostrou sua magia para alguém desta era e deduz que há algo errado pela reação do irmão. Ele acaba lembrando da vez que derrotou o dragão. Os cavaleiros não perceberam que o trovão era magia e consideraram um milagre divino o raio ter caído naquela hora. Ele diz que certamente é algo de estranho nesta época. Após um tempo de leitura, ele percebe que, nesta era, a cultura da magia entrou em declínio. Além disso, a prática de realizar feitiços sem encantamentos não é amplamente conhecida. Ele conclui que agora faz sentido seu irmão ter desmaiado. Fraser levanta gritando o nome de Eftal. Ele fica nervoso, dizendo que uma criança de 7 anos lançou um poder sem usar encantamentos. Eftal pergunta do que ele está falando e inventa que a árvore voou pelos ares por causa da magia do Fraser e que um dos pedaços atingiu a cabeça dele, fazendo-o perder a consciência. Fraser fica sem graça e acaba acreditando. Após isso, Eftal decide manter em segredo seu treinamento mágico e aceita treinar por um tempo com o irmão. O mais velho avisa que ele está apressado demais e aconselha observar o oponente com um pouco mais de atenção. Eftal, em pensamentos, confessa que não tem vontade de ir para a academia militar, mas por conta de sua habilidade de perseverança, quanto mais é derrotado, mais determinado ele se torna. Por várias e várias vezes, dia após dia, ele treinou duro. Agora, já aos 10 anos, sua mentalidade é outra. Ele deseja se tornar mais forte através das artes marciais, que transcendem a magia. Um imenso tronco cai da cachoeira e ele facilmente pula e o corta em pedaços. Ele reflete que esgrima também é divertida, e ser chamado de o espadachim mágico mais poderoso não é uma má ideia. Nessa hora, seu irmão aparece, chamando-o para começar o treinamento do dia. Nessa idade, o irmão lhe ensinava esgrima cerca de 3 vezes por semana. Fraser explica que o treino de hoje será um pouco diferente, como um capítulo especial. Como assim? Pergunta Eftal. Seu irmão revela que não será o professor hoje, pois chamou um treinador especial. Nesse momento, um rapaz enorme aparece atrás dele. O homem pergunta a Fraser se esse é o garoto de quem ele estava falando. Fraser explica que o rapaz é o Sr. Mauriat, ex-comandante dos Cavaleiros do Reino Azur. Eftal diz que é um prazer. Mauriat orienta o menino a atacar, pois será ele quem vai treiná-lo, e pede para o garoto ficar em posição. Se esforce bastante, Eftal, diz seu irmão. O garoto comenta que não vê fraquezas no homem que permitem atacar livremente, e supõe que ele deve ser forte. O rapaz indaga o que houve, dizendo que não se deu o trabalho de vir de tão longe para ele ficar apenas olhando. Mentalmente, Eftal reflete que não é como se não quisesse atacar, é que simplesmente não consegue. Mauriat avisa que, já que é assim, ele vai primeiro, e parte para cima do jovem. Por pouco ele consegue desviar, e nota que o ex-comandante é muito rápido, mal conseguindo ver o movimento da espada. Mauriat fala que a reação dele foi muito lenta, e questiona se esse é o seu limite. Eftal usa magia para aprimorar suas habilidades físicas e parte para cima. Mauriat percebe e observa que o garoto consegue usar aprimoramento físico já nessa idade. Ele comenta com Fraser que agora entende o porquê da recomendação. Recomendação? Questiona Eftal. Fraser diz que percebeu isso enquanto lhe ensinava esgrima. Ele não tem aptidão para magia, mas consegue manipular a energia dentro do próprio corpo com incrível facilidade. O irmão conclui dizendo que é como se Eftal fosse um verdadeiro mago ou um sábio. O ex-comandante começa a rir, achando cômico o fato de o menino não conseguir lançar feitiços, mas ser capaz de manipular poderes mágicos como um especialista. Eftal, mordendo os lábios, pensa que se usasse magia ali poderia vencê-lo facilmente. Porém, esse tipo de vitória não significaria nada contra aquele homem. Ele quer vencer com artes marciais. Ele avança sem hesitar, mas o homem defende e aponta que falta técnica para ele. E, acima de tudo, faltam altura e músculos. Mauriat ainda afirma que Eftal está 3 anos adiantado para conseguir enfrentá-lo de igual para igual. Pressionado, Eftal consegue desviar a espada do oponente, pega o rapaz pelo braço e o arremessa no chão. Sem acreditar, o garoto conclui que seu corpo reagiu automaticamente, e lembra que aprendeu essa técnica de luta agarrada quando estava em um mundo diferente. Não esperava que ela seria útil agora. Mauriat começa a rir, admitindo que foi derrotado e que o menino passou no teste. Fraser interrompe e diz que esqueceu de contar a parte mais importante. O Sr. Mauriat é o diretor da prestigiada Academia Militar do Reino Azur. Ele explica que com isso, ao completar 15 anos, o menino será um aluno efetivo na academia. O diretor avisa que perdeu no teste, mas venceu na esgrima. Que lógica é essa? Questiona Eftal, ficando sem entender como tudo terminou daquele jeito. 2 anos se passam.
Ao ver o tempo fechado, Fraser observa que vai chover. Ele pergunta à mãe do garoto onde ele está e se continua treinando esgrima. Ela responde que sim e conta que ele não volta cedo nem mesmo quando o tempo está ruim. Enquanto isso, Eftal está treinando sua magia de nível 10. Ele constata que ainda existe um pequeno atraso de tempo quando usa poderes de níveis 9 e 10, e explica que, quando o tempo está fechado assim, é bem conveniente, pois pode treinar feitiçaria sem que ninguém perceba. Seu irmão surge gritando seu nome, dando um susto nele. Fraser avisa que viu um raio enorme caindo, e pergunta se ele está bem. Eftal responde que sim, que não foi nada demais. Em pensamentos ele fica aliviado, pois quase fez o mais velho desmaiar de novo. Fraser lembra que no próximo ano ele vai ingressar na academia militar e precisa se cuidar para não se machucar. Enquanto leva um leve sermão, Eftal reflete que neste mundo aos 15 anos você é considerado um adulto. Atualmente ele tem 14 anos e para ele a escola militar não vai servir de nada. Ele sabe que sua inaptidão dificultará tudo, e é por esse motivo que vai sair de casa quando fizer 15 anos e entrará na academia de magia sozinho. Fraser avisa que esqueceu de falar uma coisa. Ao chegar em casa, ele conta que o Duke, o pai deles, quer se encontrar com Eftal. A mãe do garoto fica emocionada e agradece a Fraser por ter treinado o menino durante todos esses anos. Ela abraça Eftal, dizendo que finalmente o pai o notou. Eftal conta que não via mais sentido em encontrar seu pai naquele momento. Ele diz que entende a emoção dela, mas avisa que a mãe o está agarrando demais. Fraser também fica emocionado e feliz pelo meio-irmão. Ao chegar na mansão do Duke, Eftal admite que estava ali apenas para não deixar os dois tristes. Mas pensando bem, até que é emocionante poder conhecer seus próprios descendentes. Na frente de seu pai, Fraser avisa que trouxe Eftal. Bom trabalho, responde ele. Após isso, um silêncio se instala na sala. Percebendo, Eftal dá alguns passos à frente, dizendo seu nome e que é um prazer conhecê-lo. O pai responde que ele deve chamá-lo de Duke Olcott, pois não lembrava de tê-lo reconhecido como filho, e afirma que o garoto é uma vergonha para a família. Eftal fica sem entender, mas pede desculpas e passa a chamá-lo de Duke Olcott. O homem destaca que Eftal nasceu na linhagem do Imperador Deus do Trovão, e não tem nenhuma aptidão para magia, afirmando que o ancestral deve estar se lamentando agora. Eftal, consigo mesmo, concorda que realmente está se lamentando, pois seus descendentes são pessoas desagradáveis. Seu pai fala que ouviu dizer que ele foi aceito como bolsista na academia militar. Eftal confirma. Ele começa a rir dizendo que é uma ótima notícia. O menino pensa que, mesmo o pai não o conhecendo, ele ficou feliz pelo filho, e que talvez o homem não seja uma pessoa tão má afinal. Agora seus pagamentos de pensão alimentícia serão interrompidos, diz o Duque. Além disso, como o garoto é bolsista, a comida, a roupa e o abrigo serão todos gratuitos. Ele começará a receber salário após o 3º ano. O Duque ressalta que não precisará mais gastar dinheiro com ele, e exige que o jovem não manche o nome da família. Retiro o que pensei. Esse aí é uma escória. Mentalmente, Eftal se questiona se foi convidado apenas para ser humilhado. O Duque então pede ao filho Joachim para testar o caçula. Ele aponta para Eftal e diz que aquilo ainda será visto como parte da família ducal. Pede para ver se as habilidades do menino são realmente tão boas a ponto de não fazê-los passar vergonha na academia militar. Joachim sorri e avisa que vai adestrar o cãozinho com prazer. Fraser grita que aquilo já é demais, e Eftal finalmente entende o principal motivo de estar ali. Assim terminando o 2º episódio.